Alana e Ian são apaixonados um pelo outro desde a sua adolescência. Porém, um passo errado do Ian fazem com que eles se separem. Alana vai embora, pois irá cursar a faculdade de medicina, deixando Ian para trás com os seus problemas, para que ele resolvam as suas pendências. Neste momento da separação, então eles viram que eles são totalmente incompatíveis. Mas o jogo pode mudar e ele mudou. Vem comigo no vídeo que eu vou contar pra vocês. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Dando um Giro Literário e para quem não me conhece, prazer, eu sou a Grazi. Se você ainda é novo neste canal, vamos provar que nós não somos incompatíveis? Então se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou do vídeo e vem comigo que agora eu vou contar para vocês o que aconteceu com Alana e Ian no livro Incompatíveis da Fernanda Santana. Eles acreditaram que eles eram incompatíveis durante os 6 anos que eles viveram separados. Alana, que estava estudando medicina, retorna à sua cidade para fazer residência lá no hospital. Ian, que também teve os seus pequenos probleminhas, ficou 2 anos fora da cidade, retornando um pouco antes de Alana, já muito mudado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ian já está acostumado com aquela cidade pacata, com nenhuma novidade acontecendo. Porém, o que ele não esperava é que a sua amada Alana está retornando para a cidade e desta vez para ficar definitivamente. E com este retorno, eles irão descobrir se eles ainda se amam ou vão ficar separados de vez. Agora, médica, né? Especialista em tratar o câncer das crianças. Ian virou um customizador de motos. É isso mesmo, aquele que você vai lá, deixa sua motinha totalmente virgem e retorna para casa totalmente diferente, de acordo com o pedido do cliente. E a vida, como é sempre cheia de pegadinhas, faz com que eles se cruzem novamente. E todo aquele sentimento forte que existe entre os dois volta a bater muito mais forte no peito de cada um. Porém, antes dos dois se encontrarem, o senhor Roger, pai de Alana, já chegando no nosso bad boy e dando aquele recado. Mais um aviso para dizer que ele permaneça, mantenha-se longe da sua filha, para que não traga a ela problemas, para que não tire ela do futuro tão brilhante que tem, pois eles são incompatíveis demais para que se um dia eles sequer tentarem ficar juntos. Ian entende muito bem o aviso do pai da sua amada, porém também vê um ódio através, dos olhos do Dr. Roger e nunca conseguiu entender por que o pai de Alana o odeia tanto. Ambos andam apreensivos pelas ruas da cidade com medo de se encontrarem, pois eles não têm noção nenhuma qual será a reação tanto deles próprios quanto do outro quando se virem, se reencontrarem pela primeira vez após muito tempo separado. Qual será o sentimento? Será que esse sentimento irá se libertar? E o inevitável acontece, eles se reencontram, trocam olhares pela primeira vez e percebem, cai a ficha que nada disso mesmo, este tempo todo separado foi o suficiente para apagar a chama entre eles. Então o coraçãozinho já volta lá, ligeiramente, isso só de ver. Ian então tenta lutar contra os seus sentimentos e lembra daquele conselho, ou mais, daquele aviso que o pai de Alana deu para ele, que fique longe da sua filha. Mesmo ele não gostando do pai dela, ele entende realmente que ele é incompatível para Alana, que com ele não tem futuro. Infelizmente, o Ian ele não acredita muito em si próprio. Sendo assim, ele tenta de todas as maneiras evitar com que a encontre pela cidade. Mas a Alana, teimosa do jeito que é e persistente, tenta de todas as formas encontrá-lo no local onde ela viu. Ela tenta se aproximar, então fica ali procurando
motivos, razões para que acabe se encontrando sem querer. Em meio a todo estes turbilhões de emoções, tem um lado que somente poucas pessoas conhecem do Ian, que é um coração gigantesco dentro daquele peito do nosso bad boy. Em um passeio de moto lá, perambulando por sua cidade, Ian passa por uma praça e acaba vendo então uma senhora em situação muito precária, né? Uma moradora de rua que ele não entende o porquê, acaba tocando o seu coração e ele sente necessidade de ajudá-la. Ele vê nesta senhora uma certa familiaridade em seus olhos e a ajuda com todo carinho, com toda atenção, comprando cobertores, meias, alimentos, porque ele tem certeza que essa senhora, se não está há horas, está há dias sem colocar um alimento dentro da boca. Agora, ele não sabe, ele não consegue entender e muito menos explicar o porquê de tamanha necessidade de ajudar justamente essa senhora que ele nunca viu na vida. Alana e Ian acabaram sim, né? A gente já sabia que este momento ia acontecer, a ter o seu primeiro reencontro, assim, tete a tete, face a face. Este encontro, posso dizer para vocês que não foi nada agradável, foi mais que até meio que constrangedor. Aí a gente pode dizer, né, o português mais correto, aí fudeu. Sabe que depois deste contato agora mais físico próximo, eles não conseguirão resistir à tentação um pelo outro e vão sim se reencontrar mais vezes, vão ligar, vão trocar mensagens, vão trocar beijos e irão com toda certeza lutar contra tudo e contra todos para provar que sim, eles são compatíveis e tirar então, né, essa imagem de que não servem um para o outro, né, que são totalmente incompatíveis. Eles irão provar para mim e para você que nós estamos errados. E com a Lana atormentando a sua cabeça, atormentando o seu dia a dia, Ian acha uma forma de se distrair além do seu trabalho, né, além de toda uma arte. Para tirar a Lana da cabeça, o Ian retorna então à praça à procura daquela senhora, achando uma forma de tentar ajudá-la e que isso o distraia, sem ao menos entender por que essa senhora faz de diferença na vida dele. Ele começa a perguntar, ele quer entender dessa senhora o que ocasionou então ela viver nas ruas. Então, essa senhora de nome Rosa conta sua história para o Ian, o que levou então ela a morar nas ruas e qual o motivo que ela está naquela condição. É que ela abandonou o filho dela há 27 anos e ela está à procura, mesmo sabendo que pode ser com que isso seja impossível, ela ainda não desiste. Aí fica aquela pergunta: quem é o filho? Em que local ela o abandonou? Porém, entre a história de Ian com o filho da Rosa, há bastante coincidências, como a idade, ambos em um abandonado, Ian adotado, mas ele olha para essa senhora e vê uma tal familiaridade que ele ainda não consegue entender da onde vem, o porquê dessa necessidade de ajudá-la. Aí fica aquele questionamento: será que Ian é o filho então da Dona Rosa? Vamos abrir um parênteses aqui. Sabe aquele clichê de livro, mas aquele clichê que não mata ninguém. Com o encontro armado por amigos em comum, Ian e Isabela acabam então se vendo no mesmo pub, ao mesmo tempo abandonados pelos tais amigos que fingiram demência, e ali eles começam a conversar, a desenrolar toda uma história e obviamente que o nosso bad boy não consegue se controlar de tanta saudade e dá então o primeiro beijo do reencontro do nosso casal. Neste momento, eles percebem o quanto sentiram saudades um do outro, o quanto fizeram falta e o quanto ainda do sentimento, do amor que há. Muitas conversas entre eles, e assume também para a Alana que ele sofre de TDAH, que é transtorno déficit, não consigo falar esse nome, de atenção e hiperatividade. Hoje em dia já está classificado ou está caminhando a isso também, para tudo ser englobado dentro de uma situação só, que é o autismo. Geralmente o TDAH ele é percebido na infância, isso é muito importante também, por alguns comportamentos que acabam atrapalhando
na educação, na atenção da criança e às vezes transformando essa criança como inquieta, muitos julgam como mal educada e impulsivo. Por isso que é bom sempre estar atento aos comportamentos, tanto pequeno quanto grande, para conseguir fazer tratamentos e conseguir diminuir então tais sintomas. Primeiro beijo que o nosso Ian agarra a Alana, eles caminham até um local, digamos assim, vazio do tal pub, e ali ele faz a nossa coleguinha sentir as emoções que é do perigoso, pegos em flagrante em local público. Então ele faz a nossa coleguinha chegar ao ápice somente por toques. Se é que vocês me entendem, ele faz com que ela veja estrelas e saia sorridente do local. Aí ele mesmo para e pensa, somos incompatíveis uma ova. Aí eu pergunto pra vocês, já sentiram a sensação de fazer algo em público? Aquela adrenalina de serem pegos? Entre meio também dessas conversas, dessas trocas, então, de carinho, Ian revela a ela um segredo, que ele tem um piercing em uma determinada região do seu pênis, que quando ele for usar de uma forma um pouco mais íntima, ele garante a ela que ela irá à loucura ainda com mais intensidade do que ele acabou de fazer. Mas então, vocês estão gostando desse vídeo? Vem aqui rapidinho, se inscreva no meu canal, deixe o like e vamos então continuar com o vídeo. Neste mesmo tempo, então eles se reencontram mais vezes, praticamente retornam a namorar. Com os reencontros então frequentes entre Ian e a Alana, Ian também retorna a ajudar mais vezes a Dona Rosa lá na praça e tentando também obter mais informações. O nosso casal percebe entre eles que o amor não morreu. Cada vez mais que eles se veem e convivem o dia a dia, percebe que esse sentimento só cresce. E uma coisa que eu tenho que assumir para vocês, que a escritora Fernanda conseguiu fazer algo assim, digamos que nem todas têm um dom em determinadas partes de um livro fazer. É que mostrar a nós leitores que o tal bad boy tem aquela pegada. E quando eu digo isso para vocês é pelo seguinte, é aquela firme que sabe enlouquecer as mulheres durante e também antes, se é que vocês me entendem, fazendo então com que nós, leitoras, imaginem todas essas cenas sensuais serem ótimas para Dona Lana, né? Será que é uma garotinha de sorte? E aí, então acaba levando Dona Rosa para sua casa para cuidá-la dela melhor, porém ainda ele a mantém a escondida. Por vergonha? Não, não é nada disso. Mas para que ele ainda estude, né, pesquise um pouco mais sobre as suas próprias suspeitas, aonde mesmo até o próprio Ian, ele acredita ou desconfia que ele seja o filho perdido da Dona Rosa. Para vocês terem então uma ideia do tamanho, né, do coração gigante que tem então o nosso querido bad boy. Então nós vemos uma luta, uma persistência constante entre o nosso casal para ficarem juntos, seguindo firmes e fortes contra tudo e contra todos que querem impedir. Então sempre com sinceridade, honestidade e principalmente uma coisa que eu adoro e amei, sem muito dramalhão. Agora vai chegar aquele momento de spoiler, então se você não quer, passe um pouquinho esse vídeo, que vai ter um dos spoilers mais chocantes que aconteceu neste livro. Rosa acaba ficando doente, precisando ser internada, então, no hospital às pressas. Percebendo, então, que a senhora está à beira da morte e através de muitas, enfim, pesquisas, o tal detetive que Ian virou, ele, então, confessa à sua mãe biológica que ele é o filho dela. E ele nunca sentiu raiva por ela ter abandonado. Muito pelo contrário, ele sempre entendeu que algum motivo ela teria. Então, podemos dizer que Rosa acabou, então, desencarnando, acabou morrendo feliz, porque por fim ela acabou reencontrando o filho perdido. Ian, ele sofre demais com a perda da sua mãe biológica e a Fernanda, ela consegue, através de suas palavras, nos passar o sentimento realmente mesmo
da dor do Ian, os momentos que eles sentem, suas angústias, os seus choros. Eu não sou muito de chorar em livro, gente, eu confesso. Gente, um momento chocante, mas neste aqui sim escorreu algumas lágrimas. A Fernanda conseguiu essa proeza. Acabando então o momento do spoiler, eu digo a vocês que o nosso casal vem provando então para todo mundo e para todo que eles são compatíveis. Azar de quem achou o contrário. Bom que a autora Fernanda, ela dá o desenrolar do livro de acordo com o seu tempo. Ela não voa acontecimentos, ela não adianta como muito acontece. Então ela faz com que cada acontecimento vai ao seu tempo. E o legal aqui também é que não tem nenhum momento ex-loucos, dramáticos, vingativos, possessivos, nada desse também dramalhão que muitos livros têm por aí, que o casal vai ficar junto, vem o ex e arma isso, ou aquilo, ou assado. Não, não tem. O problema entre eles aconteceu lá na infância, lá na adolescência, e agora na vida adulta eles mostram que eles realmente têm maturidade o suficiente para resolver os seus problemas e não tem nada dessa loucura aí desses ex que acaba... pode ser que dê uma ação a história, porém enche muito mais a paciência, muito mais o saco do que realmente algo que agrega. Agora para vocês também mais um alerta de spoiler. O spoiler agora que eu vou contar é que finalmente descobrimos qual o motivo que o doutor tem por trás de tanto ódio do Ian. O motivo é que, devido a um amor mal resolvido na juventude do pai da Alana com os pais do Ian, teve um grande mal entendido, até mesmo, digamos assim, uma sacanagem da mãe da Alana para acabar saindo, né, ganhando em toda essa história. Então eles acabam descobrindo qual é esse motivo e Ian e todos, né, passam a entender o porquê de tal ódio, o motivo também que teve esse mal entendido na adolescência dos pais, acabam também todos se entendendo, resolvendo, e também eu já solto aquele spoiler também, que aquele amor adormecido que teve, quando vocês descobrirem o motivo, vocês vão ver o porquê desse spoiler, que o pai da Alana com a mãe do Ian, a mãe que adotou ele, irão ficar juntos e com certeza tirarão todo este atraso de anos e anos deste mal resolvido, acabou ocorrendo com eles. Mas por fim, tudo ocorre muito bem, todo mundo se resolve, todo mundo fica feliz, todo mundo achou amor, achou uma solução pelos seus problemas e temos o nosso final feliz do casal e de todos os envolvidos. Um pouco mais pra frente, daí vem os anos se passaram, conta como está a vida de Alana e Ian atual, a chegada dos filhos, e entre mil e uma outras coisas que acontece, enfim. Mas tem agora as minhas considerações. Então o que eu acho que assim, é uma leitura que acaba te prendendo, não tanto pela história. Prende assim, porque você fica curiosa em saber quais as atitudes o Ian, o bad boy, irá lidar com as situações que ocorrem. A Alana, pra mim, ela é persistente, ela é descolada, mas é uma mocinha que eu acabei não vendo assim ter tanta presença quanto o Ian teve. Mas ela não deixa de ser uma leitura gostosa porque ela flui. E principalmente por não ter tanto drama. Aqueles dramas desnecessários que infelizmente alguns autores colocam apenas para dar mais conteúdo. Ele não agrega. Aqueles clichês que nós amamos, como o Ian ser, né, filho lá da Dona Rosa, como também o nome dos filhos do Ian ser em homenagem às pessoas que por fim já faleceram. Esse em principal, eu acho assim, eu já não gosto muito. Porque antigamente tinha muito disso, de homenagear. Não que hoje seja proibido, não é. Mas pelo menos ao analisar, né, as pessoas de agora, assim, elas têm todo aquele carinho, mas querem usar os nomes que estão no momento, né? Fazem parte do sucesso do momento, enfim. Então não pesam tanto por esse lado da homenagem. Quero usar o nome da moda.
Então eu também prefiro que os nomes vão se atualizando ou até que retornem os nomes antigos, não importam. Mas a usar assim como uma homenagem, eu acho que é bonito, eu acho que deve quem gosta. Mas eu já vi muitos livros que seguem essa mesma lógica de a homenagem acaba pra mim ficando um pouco sem graça. Como eu também já falei pra vocês, eu adorei que não tem aqueles ex loucos que com as suas chatices pesam um pouco o livro. Entre o casal também nada de brigas infantis, nada daquelas ações mimadas, eles realmente se portam como adulto, tentam resolver de um jeito ou de outro, mas sem muito mimimi. Temos também no livro a visão de ambos, então cada capítulo tem o nome de um deles. Então tem alguns momentos que a gente vê como que é a Alana falando, se importando, as situações, e com o Ian também. Ah, tem também os loopings que retornam ao passado e que explicam situações, cenas que aconteceram lá, mas que ainda são importantes no presente, e explica o que foi feito e mostra realmente a importância desses loopings para o contexto da história. Eu amo o humor ácido, né? Aquele humor sarcástico do Ian. Eu acho que traz assim aquela pitadinha mais engraçada, porém ácida, que eu super adoro nos livros quando tem esse tipo de pessoas, né? Ácidas, assim, com aquele humorzinho, digamos assim, um deboche, uma ironia, isso eu acho muito legal. Fora que a Fernanda sabe fazer com que esse cara seja o sonho de toda mulher. Ele sabe como começa, ele sabe como manter e ele sabe como terminar, então, os seus relacionamentos, os seus atos, situações mais íntimas. E uma também qualidade que eu adoro na Fernanda é que ela sempre traz em seus livros algum tema importante para os dias de hoje que nem a maioria ainda coloca nos seus livros. Até mesmo a gente em sociedade fora, né, desse mundo mágico dos livros, dá tanta importância. Como nesse caso agora do TDAH, do autismo. Então a Fernanda ela sempre traz essas questões para alguns conhecerem, outros se identificarem, outros realmente se sentirem, porque também são assim, fazem parte, e isso é bem legal. Eu gosto bastante dos livros quando ela faz esta inclusão, né? Realmente uma inclusão nos seus livros, que é um diferencial total, eu acho perfeito. Mas é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, um super beijo, até mais e tchau, tchau!